Olá! A pandemia do coronavírus é o maior desafio vivido pela humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. A afirmação é da Organização das Nações Unidas, que também destaca: tudo tem se transformado à medida em que velhos hábitos deixam de fazer sentido. Novos modelos, recursos e comportamentos estão surgindo para conduzir a sociedade. Pela primeira vez, enfrentamos um desafio coletivo em meio a uma revolução tecnológica. Diferentes plataformas digitais, com vídeos, mensagens, áudios, alimentam, de certa forma, a nossa necessidade de interagir em tempos de isolamento social. As empresas se reorganizam. Assistimos à explosão do e-commerce e à nova era do trabalho remoto. A pergunta que fica é: no mundo pós-pandemia, seremos mais digitais ou mais humanos? Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Rita Vult damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Já no começo do programa, eu lancei a nossa provocação: como a tecnologia pode mudar o mundo pós-pandemia? Seremos mais digitais ou mais humanos? Ou tudo isso junto e misturado? O convidado que nos ajuda nesse tema tão necessário não poderia ser outro. Afinal, no mundo da tecnologia, ele é o cara. Há uma década comanda as operações do Google no Brasil, com 1.300 funcionários e mais de 1.000 colaboradores. A empresa aparece nas principais publicações quando o assunto é tamanho, faturamento e lugar desejado para se trabalhar. Ao todo, são 9 plataformas com mais de 1 bilhão de usuários no mundo. E é dele a frase: o sucesso do meu negócio se mede pela capacidade que temos de engajar a população, de se conectar digitalmente. No CNN Nosso Mundo, Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luciana. Que gentileza sua. Para mim é um prazer e uma oportunidade estar aqui conversando com essas 4 profissionais maravilhosas. Ô, Fábio, eu já vou começar com uma pergunta bem macro e vou pedir a sua ajuda e a sua experiência. Lá no século passado, quando a gente teve a pandemia de gripe também, quando a gente teve a Primeira Guerra Mundial, o que a gente conheceu nesse período pós-pandemia foi o que chamamos de loucos anos 20. As pessoas mudaram completamente de comportamento. Foi uma revolução. As pessoas queriam viver intensamente. Eu lhe pergunto, a gente já teve uma mudança aqui agora para o mundo pós-pandemia. A gente já, por exemplo, adiantou o trabalho remoto em 7 anos, pelos cálculos dos especialistas. E a tendência é que a gente também tenha esse ímpeto de querer viver mais. Como as plataformas digitais já estão se preparando para esse mundo pós-pandemia com essa mudança de comportamento? Olha, primeiro eu acho que se a gente for olhar para o passado, olhando o que aconteceu depois da primeira grande gripe, da gripe espanhola, nos loucos anos 20, pensando no que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, existe uma tentativa das pessoas de se reconhecerem, de valorizarem um pouquinho mais o imediato, de viajarem mais, de usarem itens de consumo. Isso é um processo de, como se fosse uma recomposição social. Para quem pode, é natural isso acontecer, mas depois a coisa volta ao normal, entra nos seus eixos, né? Mas o que eu gostaria de colocar sobre as plataformas de tecnologia é que o papel delas foi muito importante e continua sendo exatamente nesse momento onde a gente consegue olhar as pessoas dentro das suas casas. E o nosso papel, o papel do Google com as suas plataformas foi ajudar o cidadão a ficar conectado, a estudar, a trabalhar, a consumir, a tomar decisões mais informadas, mas também ajudar as empresas no momento que elas tiveram que fechar os seus pontos físicos de visita e transação. Então, dentro dessa ótica, a gente está muito feliz, especialmente com o que aconteceu no Brasil do ponto de vista de ajuda à população, porque a gente viu uma população engajada com o digital que permitiu que a gente sobrevivesse a essa pandemia tão cruel de uma maneira um pouco mais tranquila. Rita Vu.
Fábio, a gente viu durante a pandemia em toda parte, vários países, né, implementaram uma série de dispositivos, a maioria deles à base de aplicativos, voltado para o rastreamento de corpos e dados, né, buscando monitorar aí deslocamentos, controles de acesso, identificar sintomas, rastrear contágios, contatos, enfim. Muita coisa a gente acabou verificando. E boa parte das políticas de isolamento se tornaram uma oportunidade de aprofundamento dos efeitos da nossa era digital, que é o aumento da vigilância, da biovigilância e da captura de dados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, e também saber se, na sua opinião, a privacidade ela deve ser ponderada quando se trata de salvar vidas. Rita, você é uma pessoa que trabalha com tecnologia, trabalha com tecnologia associada à arquitetura, design, e você entende bastante do assunto. O que eu acho que vale a pena colocar aqui é a noção de privacidade varia de sociedade a sociedade e varia também dentro de cada geração. A minha filha de 15 anos tem uma definição de privacidade bastante diferente da minha. E isso significa que não existe uma resposta única para a definição de privacidade associada com rastreamento. Se você for nos países asiáticos, eles têm um controle muito mais estrito e o cidadão aceita e participa daquilo. Nas sociedades ocidentais, isso não é exatamente assim. A gente acredita que o cidadão tem o direito à privacidade, inclusive de navegar anônimo. A gente acredita que o cidadão só pode participar de um processo de contact tracing ou exposure notification, que são os apps mais associados com o entendimento se você teve contato com alguém com Covid, por exemplo, para ser mais específico, mas o cidadão só vai ter acesso a isso se ele quiser. Então isso faz com que você tenha que ter modelos preditivos para que isso possa realmente estar implantado de uma maneira que seja sustentável. A gente tem esse modelo funcionando em vários países, o Google ajuda através da plataforma Android, inclusive uma parceria com a Apple, para que esse dado possa estar disponível em outros países, e inclusive para que ele possa estar disponível mas apenas para as pessoas que quiserem, dentro de uma ótica de anonimidade do indivíduo. Esse dado tem que ser tratado dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Só para não perder aqui um pouco desse gancho, Fábio, e quando se trata de crime, por exemplo, a gente viu o Google, nesse caso Marielle, que eu nem sei se você pode comentar, mas recorrendo muito ao STF nas respostas que daria e poderia contribuir muito para a solução de crimes como esse do assassinato da Marielle. E nesse sentido, como é que você vê as plataformas, como elas podem contribuir? Olha, isso sempre é um processo que o Google contribui com a sociedade, contribui com a justiça, mas essa contribuição, o processo de gerar essa contribuição, Luciana, ele tem que ser feito também dentro de parâmetros razoáveis. Se você pedir para monitorar todas as pessoas que estão a um raio de 50 quilômetros em torno do crime, é bem diferente de você pedir uma semana antes, uma semana depois, durante todo aquele período. É bem diferente de você pedir uma informação mais associada com o momento, com as horas que antecederam ao crime e num raio mais curto. Então, esse tudo faz parte do processo de discussão de como a gente continua ajudando, mas que essa ajuda seja uma ajuda que ela na verdade, não atrapalhe. Essa é a posição do Google, mas eu acho que é importante deixar claro que depois que há toda a discussão de recursos, o Google cumpre as ordens judiciais sempre. Lia Bock. Fábio, a gente vive num país com um governo autoritário que tem visões bem estritas sobre alguns assuntos, né? Como, por exemplo, com relação à comunidade LGBTQIA+. Recentemente, por exemplo, o governo quis proibir que casais LGBTs tivessem propagandas alegando má influência, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade civil organizada cobrando justiça, igualdade. Como é para uma empresa gigante, com a importância social, né, que tem o Google, viver nesse país tão polarizado, que tem visões muito diferentes da sociedade, do governo? Como que é viver nesse meio? Olha, Lia, o nosso papel no Brasil é ajudar o Brasil e os brasileiros. Isso significa que nós trabalharemos com todos os governos do Brasil, independente da sua posição ideológica, e a nossa proposta é ajudar a sociedade trazendo informação, permitindo o debate e ajudando a que a liberdade de expressão possa fazer com que as nossas plataformas elas embarquem e ajudem no contraditório. Nas questões de diversidade, são questões importantes, têm que ser trazidas, têm que ser discutidas, e naturalmente com isso a gente espera criar uma sociedade mais capaz de debater, mais capaz de entender que coisas como racismo, homofobia são erradas,
Então, tem certas linhas que são de opinião, tem certas linhas que são claras. E nesses conceitos das linhas claras, a gente se pronuncia a favor da liberdade de expressão, entendendo que o contraditório dentro dos limites da opinião é válido, mas a gente claramente está engajado na discussão de diversidade, equidade e inclusão. Temos vários programas a respeito disso, internos e externos, e sim, queremos patrocinar uma sociedade mais justa, onde todo mundo possa ter voz e acesso, logicamente dentro dos limites da lei. Thaís Herédia. Fábio, eu vou pegar carona aqui no tema que mistura um pouco o que as meninas trouxeram, que tem a ver com privacidade e também com liberdade de expressão, para te perguntar sobre controle de conteúdo, que também é um tema que tem envolvido bastante as Big Techs. E no caso do Google, como vocês são os maiores, como é essa divisão que leva em consideração a cultura, que leva em consideração o regime político, que leva em consideração, por exemplo, essa diferença da percepção da sociedade sobre o que é privacidade com relação ao rastreamento? Os orientais aceitam mais, nós aqui reclamamos mais. Como é criar políticas de empresa, política corporativa, de controle de conteúdo, levando todas essas variáveis em questão? Olha, Thaís, eu começaria dizendo o seguinte: a responsabilidade de uma plataforma de tecnologia é ligeiramente diferente da responsabilidade de uma empresa de mídia, porque nós trabalhamos com conteúdo de terceiro que são indexados nessa plataforma. Ao indexar conteúdo, naturalmente, nós temos as regras de uso da plataforma e o que a gente tem que entender claramente é que as regras de uso da plataforma elas permitem diferenças de opinião. Você permite todas as correntes ideológicas, exceto quando isso viola regras de uso da plataforma ou viola a lei. Então, claramente, pontos extremos como racismo, homofobia, crime de ódio, calúnia, difamação, não fazem parte, não podem estar presentes na plataforma. Então, o nosso papel aqui é trabalhar desde daquele pequeno produtor de conteúdo que pode subir o seu conteúdo no YouTube e ir de encontro a pessoas que buscam aquele tipo de conteúdo, seja a pessoa que toca sanfona no Nordeste, a pessoa lá do interior de São Paulo, lá de Araraquara, como a Rita, que quer um dia estudar coisas parecidas com o que a Rita estudou, seja pessoa lá do Rio Grande do Sul que quer aprender como fazer um bom churrasco e não tem ninguém do lado para contar, isso tudo é válido e permite até que as pessoas sejam remuneradas. Então a gente acredita que o nosso papel, especialmente num momento tão polarizado, é primeiro reconhecer conteúdo de boa qualidade, desde aquele pequenininho até a CNN que está online no YouTube, até outras empresas que usam do YouTube, por exemplo, como uma plataforma de geração de tráfego e distribuição. Reconhecer bom conteúdo, remunerar esse conteúdo, valorizar o conteúdo de qualidade, mas também reduzir a presença de conteúdo que não tem qualidade, ou mesmo remover conteúdos que são claramente falsos, faz parte da missão de uma plataforma. Como vocês têm feito esse ajuste, hein, Fábio? E aí eu te pergunto, em questão racial, por exemplo. O Google é uma empresa que entrou num país que tem uma forte injustiça social e que tem o racismo estrutural presente. Como é que vocês se organizam para banir conteúdo racista, por exemplo, e para incentivar, aí eu já vou além, o que vocês já pensam de incentivar em questões de justiça social, de equidade racial, por exemplo? Olha, é inegável que o Brasil tem um longo caminho a percorrer e nós temos que assumir que isso é responsabilidade de todos, inclusive das plataformas de tecnologia, ajudar a minimizar os gaps de acesso para que todo mundo possa ter progresso. Isso já acontece, Luciana, desde que uma plataforma digital permite o acesso aos cidadãos. O meu pai é lá de Araripina, no interior de Pernambuco. Quando ele saiu da cidade dele lá em 1947, que ele tinha 15 anos, é porque não tinha acesso à educação, não tinha acesso à informação. Hoje a gente já tem esse acesso mais aberto. Especificamente na questão da diversidade, o que nós temos que fazer é uma série de ações internas e externas para que a gente ajude a minimizar esse gap. Por exemplo, permitindo que a gente tenha um fundo para que empreendedores negros possam desenvolver suas startups. A gente fez isso. Tendo um programa de estagiários Next Steps,
onde a gente traz estagiários negros competentes como qualquer outro estagiário, mas que muitas vezes não tiveram acesso ao idioma inglês. Então você remove essa barreira de entrada e traz esses estagiários para trabalhar com a gente. A gente tem um programa com 25 estagiários esse ano e a gente está muito feliz em ver que essas pessoas evoluíram e conseguem crescer e estão sendo aproveitadas pelo Google. Internamente, a gente tem também o que a gente chama de um grupo de colaboradores que se chama Afro-Googlers, que são pessoas que trabalham na casa e pessoas que são, na sua maioria, são pessoas pretas, mas também são pessoas que simpatizam com a causa. Assim como a gente tem um grupo chamado Gaglers, que trabalham para simpatizar com a causa e trabalham ajudando a que você tenha programas. Ajudar a desenvolver criadores de conteúdo negros, para que eles possam, então, finalmente, estar produzindo conteúdo de qualidade para quem se interessa pelo assunto e possam ser remunerados por isso. Tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas e que a gente já está fazendo, porque a gente acredita que o nosso compromisso exatamente está em linha com o que você colocou, minimizar o gap de acesso e o gap que existe histórico na nossa sociedade. Lia Bock. E nos cargos de chefia, direção, conselho, o Google já tem conseguido aumentar a quantidade de pessoas negras? Como está essa questão internamente? Assim? Eu sei que vocês têm essas iniciativas, né, de estimular esse começo, mas lá mais no topo a gente sabe que o Brasil tem essa questão, né? Existem muito poucos CEOs, muito poucos diretores negros. Como é que está isso no andar de cima? Olha, globalmente, sim. No Brasil, como eu falei antes, Lia, tem um grande caminho a percorrer. Eu acho que esse desafio de chegar na liderança da empresa, se a gente traduz liderança por cargo, né, ele vai ficar para os meus próximos 10 anos. Nos primeiros 10 anos, a gente está construindo a base. E eu sempre falo para o pessoal do Google, aqui no Brasil, uma expressão que é: estou contente, mas não estou satisfeito. Acho que nós precisamos sempre assumir que dá para fazer mais. E sim, tem mais para fazer e a gente vai continuar fazendo. Até porque a base sempre temos os negros na base, né, Fábio? Mas lá no topo é que é o nosso gap. Por isso que o Magazine Luiza, inclusive, fez aí um programa de trainee para que chegassem ao topo, porque de estagiários eles não conseguiam alcançar. Mas, enfim, esse foi só um comentário, porque eu vou passar aqui para a Rita. Vai, Rita. Fábio, eu queria saber quais são as estratégias, né, do Google para o combate à desinformação, as famosas fake news, e saber também se você acha que é possível educar os usuários para que eles reconheçam, né, os conteúdos de qualidade. Sim, é possível educar os usuários. Esse é um papel importante para as plataformas de tecnologia e para as empresas de mídia. Eu acho que é um processo natural, sabe? O que aconteceu é que, ao todo mundo ter acesso, as pessoas passaram não apenas a se conformar com o papel de consumidores de conteúdo, mas quiseram também criticar, comentar, compartilhar e produzir conteúdo. 99% do conteúdo produzido é de boa qualidade e com boa intenção, mas tem algum conteúdo realmente que as pessoas querem desinformar. Para que a gente minimize a desinformação, é um papel de todos, das empresas de tecnologia, da mídia tradicional e mesmo da sociedade. Primeiro, que a gente consiga discernir entre nós o que é verdade e o que não é. E não fique disseminando, passando para frente coisas. Eu recebo, às vezes, algumas coisas, você sabe, ali tem aquela letrona grandona assim falando repasse sem dó e tal, você já sabe que aquilo ali não é uma fonte confiável. Segundo, tentar entender as fontes que estão por trás do envio daquela notícia ou daquele fato. Eu acho que também tem uma questão de usar os mecanismos que são os fact-checking. Aqui no Brasil tem vários birôs de fact-checking confiáveis, criados por jornalistas sérios e profissionais, para que a gente possa entender o que é verdade e o que é mentira. Porque tem gente que trabalha no limite entre o que é verdade e o que é mentira. E tem gente que simplesmente não se importa de criar confusão no mundo através de fake news. Então, valorizar jornalismo de qualidade, valorizar fontes sérias e críveis, trabalhar com fact-checking, entender, cada um de nós ter o espírito crítico para tentar entender e valorizar essa qualidade de jornalismo. Nós fizemos, inclusive, agora na pandemia, um programa onde a gente ajudou mais de 400 jornais online do Brasil, que a gente reconheceu que tinham qualidade, que eram de pequenas praças. A gente fez uma doação para esses jornais online, para esses portais,
para que eles pudessem se manter durante a pandemia. Então, dentre as várias doações que o Google fez ao Brasil, parte disso foi um estímulo de quase 20 milhões de reais para a gente ajudar a manter o jornalismo de qualidade, porque o Brasil precisa de jornalismo de qualidade, precisa de informação de qualidade. E eu acredito que, ao longo do tempo, esse fenômeno das fake news, ele vai cada vez mais ser tratado como um fenômeno passageiro, menor, e as pessoas vão saber distinguir o que funciona e o que não funciona. Thaís Herédia. Ô, Fábio, sabe que eu escuto muito da geração mais nova, como é que a gente fazia jornalismo antes do Google, né? E é engraçado, porque falava, né? A gente fazia jornalismo, porque os fatos sempre aconteceram. O jornalismo é muito mais antigo do que o Google, né, Fábio? Mas eu queria perguntar sobre o futuro. A gente vai depender do Google para o resto da vida? Essa é um destino certo? Nunca mais a gente vai conseguir viver sem o Google ou sem um Google? Olha, Thaís, na verdade eu acho que a palavra depender ela não está muito... Não é a melhor palavra. Eu diria que a gente pode recorrer ao Google e dentro do Google a gente tem o Larry Page, que é o fundador do Google, um dos fundadores, ele diz que os produtos do Google têm que passar pelo teste da escova de dentes. Você usa várias vezes por dia e tem que ser usado por mais de 1 bilhão de pessoas. Então a gente tem 9 plataformas que são usadas diariamente por mais de 1 bilhão de pessoas. Algumas delas, como o Android, tem 2,5 bilhões de usuários mensais. O YouTube tem 2 bilhões de usuários mensais ao redor do mundo. Isso só funciona se a plataforma, primeiro, tiver utilidade, se ela for funcional. Então, nós usamos o Google, todos nós, porque ele nos ajuda a tomar decisões melhores e a nos informar. Por outro lado, uma das coisas fundamentais, falando no para sempre ou no futuro, Thaís, tem a ver com o seguinte: a tentativa do Google permanente, e eu falo isso com a maior humildade do mundo, é que todos os dias nós temos que pensar em como a sociedade está evoluindo, como as pessoas que usam as nossas plataformas estão evoluindo. Quando eu entrei no Google em 2010, as pessoas usavam Orkut. Você entrava na internet e saía da internet. Não havia ainda o fenômeno do cloud computing tão importante. Depois começou a aparecer o celular na mão de todo mundo. Lembrando que o iPhone, que foi a primeira experiência transformadora, foi lançada em 2005, por aí, meados de 2005. Não tem muito mais do que isso. Então, se a gente pensar bem, a experiência do Google de 2005, e 2010, e 2015, e 2020, essas 4 experiências são completamente diferentes, porque a gente entendeu, e é uma lição para a empresa e para nós profissionais, que a gente tem que estar constantemente em transformação e constantemente buscando a relevância. Eu acho que enquanto o Google conseguir ser relevante na vida das pessoas, ele tem uma boa chance de estar sendo usado várias vezes por dia por uma quantidade boa de pessoas. Mas sempre lembrando que existem outras soluções, existem outras plataformas e que todo dia tem alguém, seja dentro de uma empresa, seja dentro de uma garagem, buscando uma solução diferente, melhor, mais rápida, que aborde um problema por um ângulo diferente. E essa é a magia das startups e essa é a magia do empreendedorismo no Brasil e no mundo. Fábio, quando a gente fala em números como bilhões de pessoas, a gente está falando em uma empresa que alcança quase metade da humanidade. E aí eu te pergunto, eu te falo sobre o poder. Te pergunto sobre esse poder que vocês têm sobre a humanidade hoje. Nesse poder inclui possibilidades de mudanças estruturais mesmo. E aí eu te falo agora de um grupo que está muito atingido pelo desemprego, o grupo de jovens. A gente tem 14 milhões de desempregados no Brasil e os jovens são a boa parte desses desempregados, mas a gente tem aqueles chamados jovem nem. É deles que eu quero falar. Jovens que não estão nem trabalhando, nem estudando, mas com certeza estão usando o Google. Eles ficam lá o dia todo no celular, mexendo, para desespero desses pais e dessas famílias. O que vocês podem ajudar nesse sentido? O que vocês pensam nesse sentido? Não, Luciana, não só a gente pensa, mas também a gente faz muita coisa. Vamos começar pelo poder. O maior poder do Google é o poder de ajudar.
é o poder de ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, é o poder de diminuir distâncias tão importantes num país continental quanto o Brasil. Você está lá em São Félix do Araguaia, você consegue saber das notícias, ter informações, está na ponta do seu dedo, se você estiver conectado, você tem acesso a qualquer coisa. O poder de informar, o poder de divertir, o poder de gerar comércio. Eu fico pensando, quando eu me formei em 85, há quase 35 anos atrás, o que seria se a gente tivesse tido uma pandemia naquela época? O que seria do mundo se a gente não pudesse sair de casa? E como seriam os processos de compra, de consumo, de tomada de decisão? Então, esse poder de transformar, esse poder de conectar as pessoas, no Google a gente traduz em 3 democratizações. A democratização do acesso. A segunda dela, a democratização da mídia, através do empoderamento de cidadãos, pequenos publishers, e que a própria mídia, que antes ela era unidirecional, ela pode participar de uma maneira muito mais ativa nas plataformas digitais. E terceiro, a democratização da oportunidade, a capacidade de empreender. Qualquer pessoa hoje em dia pode resolver um problema da sua comunidade sem depender de uma grande empresa. O poder da capacidade de empreender faz com que a gente tenha iniciativas maravilhosas, como o Corona no Paredão, lá do Edu Lira, tentando ajudar a gente com uma política assistencial, emergencial, para a gente juntar dinheiro para as pessoas que estão precisando tanto. Então, para mim, esse é o grande poder que o Google tem. Como a gente pode ajudar os jovens? Tem uma série de programas disponíveis online para você se capacitar não apenas em assuntos tecnológicos, mas para você se preparar profissionalmente, para você estudar de casa, sem necessariamente você ter que pagar para ir a uma escola se você não pode, se você não tem acesso àquela escola. Tem um monte de coisas que podem ser feitas. A gente fez nos últimos anos aqui no Brasil, através do Google Campus em São Paulo, que é ali no centro da cidade, na Oscar Porto. O Google ajudou a acelerar mais de 250 startups. São empreendedores, empreendedoras, cada um deles olhando um problema específico e tentando ajudar a resolver aquele problema. Eles se conectam com outros empreendedores e a partir daí a gente consegue ajudar o Brasil a tornar o ecossistema de negócios mais vibrante. O que aconteceu nesse país, gente, nos últimos 2 anos, em relação ao mercado financeiro, fintechs, inclusão digital financeira, através de um trabalho belíssimo patrocinado pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é fantástico. O que aconteceu no varejo, onde Mercado Livre, Magazine, Via Varejo e várias outras empresas de alta qualidade conseguiram redesenhar os seus canais para poder se conectar com as pessoas, mesmo com lojas fechadas, fizeram com que a gente tivesse uma pandemia mais tolerável e fizeram com que as empresas brasileiras dessem um salto de eficiência muito grande nesses últimos 2 anos. Essa é uma revolução invisível que ela advém desse poder de conectar. Para mim, esse é o melhor poder que o Google tem. Perfeito. Lia Bock. Quero colocar nessa discussão o fator responsabilidade, né? Porque a gente está falando aqui, a gente já falou de privacidade com relação a dados para a Covid, que é a pandemia que está matando milhões de pessoas pelo mundo. A gente falou sobre crimes, falou sobre o caso Marielle especificamente. Existe uma diferença entre as Big Techs, né, incluindo o Google, o Facebook, como, por exemplo, as empresas que você acabou de citar, a Magazine Luiza e outras, que é uma questão de responsabilidade social. É muito diferente, né? Essas empresas estão envolvidas em casos, por exemplo, de alteração nas eleições, né? Essas empresas estão envolvidas diretamente em situações muito, muito importantes para a manutenção da democracia. Como é trabalhar numa empresa que não tem esse fim, né? Que ela tem outro fim, mas ela acaba tendo essa responsabilidade gigantesca que pode alterar o curso da pandemia, o curso de uma democracia, a resolução de crimes e por aí vai? Olha, nosso papel como plataforma, de novo, Lia, o grande poder é de conectar. O que as pessoas fazem com essa conexão, se elas não fizerem nas plataformas de tecnologia, elas vão tentar fazer de uma outra forma. Eu acho que quando a gente pensa nas empresas, o nosso papel é gerar, através da conectividade, uma sociedade mais informada, mais ilustrada, mais educada e mais conectada. Com a educação, que é o pilar básico de qualquer desenvolvimento social,
A gente faz isso para o cidadão e faz isso para as empresas. É fator de competitividade? Sim. Esses desvios que ocorreram em determinados países com respeito a eleições, com respeito ao que aconteceu, eu confesso que, na minha opinião, esses desvios são desvios de curto prazo. São coisas que foram uma surpresa que dificilmente elas se repetem. Basta a gente ver o que aconteceu na eleição americana. E eu não quero tornar essa nossa conversa política, mas eu diria, o papel de uma empresa de tecnologia não é de ser o herói, não é de ser o vilão, mas sim é de ter a sabedoria para ser apolítica, para entender que a gente convive com o contraditório, como eu havia comentado antes, mas para ajudar, sim, o país e os seus cidadãos a exercer essa cidadania da forma mais plena. Fábio, eu quero falar de novo sobre o futuro. Eu li recentemente, já faz uns 2 anos, na verdade, o 21 Questões para o Século XXI, do Yuri, e eu sempre trago essa conversa aqui porque está desenhado um futuro ali em que o algoritmo vai mandar em tudo na nossa vida, e a gente tem descoberto várias façanhas desse algoritmo. Eu conversei há pouco com um economista estudioso do mercado de trabalho, dizendo que mais de 50% dos empregos que existem hoje no Brasil vão sumir com a digitalização e com a automatização. Então, olhando para o futuro, como nós vamos fazer essa transição entre a tecnologia e a quantidade de gente que vai ficar fora desse mercado? Primeiro, Thaís, eu acredito que a provocação da Luciana, que usa como referência o livro lá do Harari, eu vejo ele um pouco desencantado e eu me permito discordar, respeitando muito o gênio, o brilhantismo do Yuval. Acredito o seguinte, deixa eu pegar um exemplo pessoal meu, tá? A primeira vez que eu arrumei um emprego, eu fui abrir uma conta bancária em 1983, num Bradesco ali no centro do Rio de Janeiro. E tinha uma fila que saía da agência bancária. E naquele momento havia todo um processo das empresas do setor financeiro brasileiro, Bradesco, Itaú e na época Unibanco, etc., de automação. E falava, meu Deus, a automação vai deixar a gente desempregada, os bancários protestavam, faziam greve e tal. O que gera desemprego é má gestão econômica. Ou, nesse caso específico, uma pandemia, que é um fator exógeno. Se a gente pensar o que aconteceu nesses últimos 30 anos, as pessoas saíram do setor de industrial, foram para o setor de serviços, apareceram outras necessidades, o setor de serviços se desenvolveu, algumas partes que tinham capacidade de ser automatizadas foram automatizadas e, dependendo do país, o desemprego até diminuiu. O que a gente tem que pensar primeiro, na capacitação do jovem, até aquele jovem neném que foi colocado na pergunta anterior, no bloco anterior, a capacitação do jovem. Segundo, que a adoção de tecnologia ela tem que ser uma adoção de inteligência artificial, de machine learning, uso de algoritmos, ela tem que ser uma adoção buscando eficiência, mas, logicamente, como qualquer coisa que tenha a ver com inovação, ela tem que ser discutida e tem que ser aceita dentro de um consenso social. Tem certas regras de conduta que são aceitáveis, outras que não são. A gente tem essa preocupação no Google, inclusive desenvolvendo e patrocinando o conceito de Ethics AI, a inteligência artificial, com o conceito de ética por trás. Então, eu acredito que se a gente conseguir caminhar da forma e da velocidade correta, o que nós temos que fazer é um trabalho de recapacitação de pessoas, é um trabalho de ajudar as pessoas a que elas possam novamente continuar buscando empregos, e tem que haver uma política social de cada governo também, para que essa contribuição social se traduza em entender como ocorre essa transformação. Se ela ocorrer numa velocidade muito rápida, as empresas ficam mais eficientes, as sociedades ficam mais eficientes, mas a relação do cidadão com o trabalho se altera. Se alterar no modelo que você pode trabalhar de qualquer lugar, como a gente começa a ver agora se desenhando nessa pandemia, a gente pode ter um modelo com o labor, a força de trabalho distribuída. A gente pode ter um modelo onde a gente participa de uma economia global, mas para isso, fundamental ter competitividade. Não dá para a gente ignorar que inteligência artificial, machine learning, automação são pilares básicos de uma competitividade global. E o Brasil
mesmo sendo essa potência maravilhosa do agribusiness, essa potência maravilhosa com o mercado interno de 212 milhões de cidadãos, tem muita coisa a fazer para estar inserido, partícipe e forte nessa economia globalizada. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Primeiro, obrigada, eu errei o nome. Eu juntei Yuval com a Harari e falei, bom, enfim, me deu um branco. E segundo, os tecla SAP, quando ele fala pandemia é um evento exógeno, em economês, isso quer dizer que é um evento que ninguém previa, que ninguém tem controle sobre ele. Eu faço tecla SAP para jargão de economês, viu, Fábio? Que bom que temos Thaís por aqui. Olha, estamos com o tempo bem corrido. Vamos lá, Rita Vu, correndo. Rapidinho, então, Fábio, a gente sabe que o brasileiro adora uma tecnologia, a gente está sempre na lista ali dos tops que mais consomem tecnologias, mas a gente desenvolve muito pouco. Eu queria saber de você o que pode mudar nesse cenário para que a gente passe de ser só consumidor de tecnologia para produtor de tecnologia. Nós temos um escritório do Google em Belo Horizonte, que é onde começou o Google no Brasil há 15 anos atrás, com 200 engenheiros de vários países em Belo Horizonte. É uma amostra, assim como várias outras, que dá para fazer. O que o Brasil precisa ter é mais densidade, mais gente desenvolvendo. E isso começa na faculdade. Acredito que uma política de incentivo a estudos de tecnologia vai gerar uma massa de profissionais maior e, com isso, a gente vai ter condições de juntar a academia com o mundo de trabalho e com o mundo do empreendedorismo para a gente criar um sistema melhor. Eu acho que esse triângulo ainda não está bem montado no Brasil. Mas a gente está trabalhando nisso. Lia Bock. Fábio, eu queria falar um pouco de machismo no setor da tecnologia, né? Eu sei que o Google tem algumas políticas afirmativas e trabalha isso, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, em 2017, vazou um manifesto de um funcionário do Vale do Silício, onde ele era absolutamente misógino e machista e falava que as mulheres não trabalhavam também na tecnologia, que elas não tinham o mesmo desempenho que os homens. Eu queria saber de você como combater esse machismo que está emprenhado no setor da tecnologia e acaba atuando no submundo da empresa, né? Não só nas políticas para fora, mas acaba atuando ali. Como vocês trabalham isso? Olha, Lia, eu não posso discorrer sobre esse caso interno, até porque eu não tenho todos os detalhes do que aconteceu. E toda a história a gente precisa olhar com todos os detalhes para poder estabelecer um ponto de vista. Eu acho que o estudo da tecnologia começa, né, no Google Brasil, aqui em São Paulo, no nosso escritório de São Paulo, a gente tem meio a meio homens e mulheres, tá? Mas isso não é uma norma. Se você pegar as áreas mais técnicas de engenharia, você tem uma quantidade de homens bem maior. O que primeiro tem que ser feito, eu acho, que é um incentivo para que as meninas novas possam estudar matemática e também estudar code. Isso é código, codificação, programação. Esse estudo de matemática, ele é o estímulo ao que se chama de STEM, né? STEM é o S de Science, o T de Tecnologia, o E de Engenharia e o M de Matemática, para não ter a tecla SAP sendo apertada de novo pela Thaís, é a base disso. Segundo, além do estudo de STEM, ter mais mulheres sendo patrocinadas, estimuladas e valorizadas por entrar na carreira técnica. E terceiro, uma coisa que eu faço questão de reforçar sobre o Google, um excelente ambiente de trabalho, onde você não permite nenhum tipo de conduta que seja racista, machista, homofóbica. E, além disso, você fazer isso também trabalhando e treinando as pessoas para que elas não tenham nenhum tipo de viés inconsciente em relação à maneira como as pessoas são tratadas dentro da organização. Então, isso é uma transformação que tem que ser feita nas sociedades, na nossa sociedade brasileira e em geral. E eu acho que a gente está caminhando a passos largos para ter um mundo daqui a pouquinho. Eu tenho 3 filhas, então eu posso falar isso com um pouco mais de proximidade. Eu tenho muito interesse em que a gente continue trabalhando, é uma área prioritária para que a gente possa criar um mundo onde todo mundo tem acesso e esse acesso não seja limitado por qualquer variável externa. Ô, Fábio, quando me disseram que iam te entrevistar, um homem que está no topo de uma das empresas mais poderosas do mundo, o homem do Rio de Janeiro, de fala simples, com a gente direta, eu fiquei pensando nos jovens que utilizam o Google, inclusive, mas que são os jovens que estão com uma crise de sonho. O Brasil vive uma crise de sonho. É muito difícil pegar um jovem de qualquer periferia, de qualquer rincão do Brasil e fazer com que ele sonhe.
E aí eu quero que você utilize, me conte um pouco da sua história pessoal, se utilize dela para nos ajudar a despertar esse sonho nesses jovens. Puxa, Luciana, olha, primeiro eu sou capixaba, sou de Vitória, tá? Eu estudei no Rio de Janeiro, lá na Federal do Rio de Janeiro. Eu vi que você foi do Cefet e te diria o seguinte, eu não estou no topo do Google, eu estou numa cadeira legal, onde eu tento ajudar um monte de pessoas removendo obstáculos e mostrando que hoje em dia, com conhecimento distribuído, essas pessoas conseguem tomar decisões super inteligentes. O meu papel na organização é de ser um facilitador dessa tomada de decisão e também um priorizador, mostrando, olha, isso aqui, vamos atacar isso aqui que é um pouco mais importante do que aquilo ali, isso aqui é um pouco mais urgente. Então, se eu puder passar uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, todo jovem que está nos assistindo, a mensagem é que todos nós, ou quase todos nós, infelizmente não todos ainda, temos condições, com muito trabalho, com muita dedicação, de chegar a algum lugar. E a definição de sucesso, de topo e tal, para mim ela varia de pessoa a pessoa e depende dos valores individuais de cada um. Eu acho que o importante é você estar preparado para você, quando você for fazer qualquer coisa, faça bem feito. Desenvolva bons relacionamentos interpessoais. Crie uma boa reputação a seu respeito. Ao desenvolver uma boa reputação, fazer bem feito, ter aquele brilho no olho, as coisas acontecem. Aonde você vai chegar, aí depende muito, sabe, de um monte de fatores também, de circunstâncias, depende do ponto de partida, que nós todos partimos de pontos de partida diferentes, mas ao mesmo tempo, as pessoas que conseguem avançar mais são as pessoas que conseguem ter essa garra, essa vontade. Eu saí lá do Espírito Santo, na minha época de estudante de engenharia no Rio de Janeiro. Antes de passar no vestibular, eu pegava um ônibus, ia no Rio de Janeiro para comprar as apostilas, lá do Miguel Couto Baense, do Impacto, na época no Rio, para levar para Vitória para estudar. Para estudar na minha escola, que não tinha um nível naquelas escolas do Rio de Janeiro. É uma história de um, mas eu te diria o seguinte, essa história de um é a história de muitos. Muitas pessoas que nasceram em ambientes mais difíceis do que o meu e que conseguiram chegar até mais longe dentro do que elas se propunham. Então, não desistam dos seus sonhos, trabalhem duro. Hoje a informação está disponível de uma forma que ela nunca esteve antes e a questão cabe a cada um de nós aproveitar para fazer o melhor com o que está disponível. E assim a gente encerra, então, o CNN Nosso Mundo. Muito obrigada, Fábio Coelho, por estar aqui com a gente. Um prazer. Agradeço muito a vocês pela oportunidade, tá, gente? Muito obrigado. E o nosso programa com o Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada, time. CNN, a maior do mundo, líder em independência.